Fala pessoal, Diego Branovich. Hoje um vídeo um pouco mais diferente, um vídeo sobre um conteúdo que eu falo também no meu Instagram e quero trazer um pouco mais esse conteúdo aqui para o canal também, porque eu acredito, pessoal, que investimentos em geral, tanto o mercado financeiro como o mercado de criptomoedas, o próprio Bitcoin, tudo isso tem a ver com liberdade econômica. E a palavra liberdade econômica é muito falada e pouco entendida, pouco explorada. Inclusive, eu, quando fui procurar vídeos no YouTube para estudar na época, eu encontrava poucas coisas, então eu quero até deixar esse vídeo registrado para perpetuidade e que você entenda de fato o que é liberdade econômica na teoria e que você entenda também o que é liberdade econômica na prática, né? Eu mesmo vou dar um exemplo de como a liberdade econômica me proporcionou a ganhar mais dinheiro sem intervenção do Estado. Então, já vamos ler o termo literal aqui. Liberdade econômica, a capacidade das pessoas de uma sociedade de efetuarem ações econômicas. Trata-se de um termo usado em debates econômicos e políticos, bem como na filosofia da economia. De fato, é quando você quer que o Estado interfira menos na economia e que as pessoas que queiram abrir empresas, queiram construir valor para a sociedade, que elas tenham menos empecilhos, menos burocracia para que elas possam gerar, entregar e construir riqueza ao longo do tempo. Para você entender sobre liberdade econômica, é muito importante que você conheça a instituição que se chama The Heritage Foundation, tá? A Heritage Foundation, pessoal, é uma instituição, né, até trouxe aqui, ó, é uma instituição que fica localizada lá nos Estados Unidos, tá? Ela inclusive foi considerada uma das mais influentes do mundo no relatório global do The Think Tank Index, classifica a Heritage como o sexto entre os 10 principais think tanks dos Estados Unidos, o 13º em todo o mundo. Ela foi fundada aí principalmente por 3 amigos, vou até subir aqui, ó. Foi fundada em 16 de fevereiro de 73 por Hal Vedic, Edwin Fauner e Joseph Kors, tá? Surgindo no novo movimento ativista empresarial inspirado pelo Power, advogado e jurista americano, que tal descontente com a adoção de Richard Nixon do consenso liberal, quando Richard Nixon tirou o lastro do dólar no ouro e tudo mais. Então tem todo um contexto aqui histórico, tá? Eu até entrei aqui no site da Heritage Foundation e recomendo que vocês entrem, é só digitar Heritage no Google que vocês vão entrar no site aqui para conhecer um pouquinho mais, mas eu já quero mostrar de cara o que eles oferecem, né, para o mundo. Eles oferecem esses dados econômicos que eles ranqueiam os países que mais têm liberdade econômica. Então, em primeiro lugar está Singapura, depois a Suíça, depois a Irlanda, a Nova Zelândia, depois Luxemburgo, Taiwan e depois a Estônia, né? E aqui esses são os 7 primeiros. Aí vem a Finlândia, a Dinamarca, e aqui vai indo. Pô, Diego, onde que está o Brasil, né? Então vamos abaixar aqui, infelizmente, o Brasil está lá embaixo. Vamos achar aqui o nosso querido Brasil. Deixa eu ver aqui, Brasil deve estar aqui nesse miolo aqui. Deixa eu achar aqui o Brasil, peraí. Nicarágua, Nigéria. Acho que melhor eu digitar aqui no buscador. Então vamos achar o Brasil. Provavelmente Brasil. Beleza. Então vamos lá. O Brasil ele está na posição 133 do ranking. É um ranking que tem, se eu não me engano, 180 países, tá? Então, olha só como a gente está super mal ranqueado. Eles fazem uma pontuação de 0 a 100, nós estamos com 53. E aqui, galera, aqui você já consegue... Vou até traduzir a página para facilitar aqui o vídeo, tá? Então, olha aqui, olha. Ele divide em 4 quadrantes. Então, Estado de Direito, que é
direitos de propriedade, eficácia judicial, integridade do governo, tamanho do governo, que é a carga tributária, gastos públicos e saúde fiscal, eficiência regulatória, que é liberdade de negócio, liberdade de trabalho, liberdade monetária, e mercados abertos, liberdade comercial, liberdade de investimento, liberdade financeira. Então, ele vai explicando aqui o que é o país, vai dando alguns dados sobre a economia do país e vai explicando ponto a ponto tudo aquilo que está em cima para você entender um pouco melhor. Então ele pega 4 quadrantes principais e vai destrinchando tudo, né? Como que as leis, se é um país que defende a propriedade privada, se é um país livre comercialmente para você fazer negócios, se é fácil, se não é tão burocrático, enfim. E por aí vai. Então, dando um exemplo, né? Para você abrir uma empresa hoje no Brasil, você precisa ir atrás de um contador, você vai gastar um dinheiro, aí você vai abrir uma empresa que pode demorar 1 mês, 6 meses, sei lá quantos meses, até que com essa nova lei da liberdade econômica ficou mais rápido, né? Mas é uma burocracia, aí você vai contratar funcionários, tem que estar dentro do regime CLT, e esse regime é extremamente burocrático, custoso para o empresário. Então, uma pessoa, quando ela vai se regularizar para o governo, assim, digamos assim, né, ela tem que estar muito bem de grana, né, para abrir uma empresa. Então exige muito dinheiro, burocracia, conhecimento, um monte de coisa. Agora, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, até já vou fazer o gancho aqui para você me seguir no Instagram, né? Então, se você não me segue, se você não me conhece, eu falo sobre economia, política e investimentos, tá? Tanto no mercado tradicional como no mercado de criptomoedas. Então me segue por lá para você ficar antenado sobre o meu conteúdo. Entra no meu grupo de estudos gratuito, tá? Você entra lá e eu tiro todas as suas dúvidas com relação a investimentos. E eu tenho 2 canais do YouTube, que é o Diego Branovich Shorts e o Diego Branovich normal, sem ser o Shorts, que lá eu tenho diversos vídeos, olha, vou até mostrar um pouquinho aqui para vocês, diversos vídeos sobre ações, fundos imobiliários, sobre a China, sobre Bitcoin, criptomoedas em geral. Então se inscreve no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você quiser aprender um pouquinho sobre criptomoedas, investir nesse mercado, né, se expor um pouco nesse mercado, eu vou deixar o link aqui do meu curso, que é o Legado do Bitcoin, e lá tem a página de vendas para você me conhecer um pouquinho melhor do curso. Qualquer dúvida que você tiver, você me procura no Instagram, tá? Por que eu falei do Instagram, né? Dei o gancho e acabei fazendo o jabá aqui no vídeo. É o seguinte, galera, o Instagram, ele é como um exemplo de livre mercado para você entender, tá? Então, como assim, Diego? Eu, por exemplo, criei minha conta no Instagram do zero, cheguei aqui em 6 mil seguidores, já tenho mais de 50 clientes espalhados pelo mundo inteiro, tá? Brasileiros que moram em Portugal, Austrália, brasileiros que moram em Singapura, tenho uma cliente de Singapura, na Austrália, Estados Unidos, Chile, Inglaterra, ou seja, eu tenho clientes no mundo inteiro, no Brasil, e tudo isso criando uma conta gratuita. Essa é a minha loja, né? Eu chamo isso daqui de loja, uma loja, né? Onde eu exponho aqui o meu conteúdo e tenho clientes para os meus produtos, infoprodutos e o meu conteúdo em geral. E eu criei essa loja sem pagar, sem ter que falar com ninguém. Eu mesmo criei. Eu não paguei imposto para o governo, nenhum, tá? Sem burocracia, zero burocracia. Criei aqui, comecei a produzir o meu conteúdo, as pessoas entraram aqui no meu Instagram. Os que quiseram se tornar clientes, se tornaram clientes por livre e espontânea vontade, foram e beleza. Isso daqui é um exemplo de livre comércio, de liberdade econômica. O próprio, aquele menino que chuta a bola no gol lá e ficou milionário, né? O menino, acho que lá de Recife, se eu não me engano. Agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas o Whindersson Nunes e tantos artistas que a gente pode trazer aqui como exemplo, que começaram com contas ou no YouTube ou no Instagram de graça, sem ter que pagar nada para ninguém, conseguiram conquistar pessoas e hoje vendem os seus produtos, os seus serviços. Isso é liberdade econômica. O governo não criou burocracia nenhuma, não tem barreira. Você vai aqui, cria, começa a oferecer seus produtos, o seu serviço, e você começa a ganhar dinheiro. Isso é liberdade econômica, para você entender assim de bate-pronto. Então, é isso que essa empresa ela defende. A Heritage Foundation é uma empresa sem fins lucrativos, né, que ela defende
isso, que a economia do mundo inteiro, os países do mundo inteiro, eles têm que facilitar a vida do seu povo para que eles construam riqueza, para que eles construam, entreguem valor uns aos outros, porque é só dessa forma que eles entendem que a gente vai conseguir continuar prosperando como seres humanos. Basicamente é isso. Então, eu trouxe aqui o PIB mundial dos últimos milênios, aqui, ó, desde o ano 1 até a gente chegar no ano aqui ele bateu em 2015. Então, olha só como esse gráfico ele ficou exponencial desde 1820 para frente, como ele cresceu muito, né? A gente saiu aqui de 0 para mais de 100 trilhões, né? Quase 100 trilhões de dólares em PIB mundial, né? E quando a gente olha, só para trazer aqui, que a Heritage Foundation escreveu esse livro, Mandato para a Liderança, Gerenciamento de Políticas de uma Administração Conservadora, um dos livros que eles vendem, acho que, se eu não me engano, tá $296, bem caro, acho que é isso. Mas enfim, eles têm esse livro, né, e vários outros, eles têm um conteúdo, eles têm canal do YouTube e tudo, mas eu estava trazendo aqui para vocês alguns gráficos para mostrar para vocês. Esse é um dos gráficos que eu gosto muito de mostrar, que é como que era a extrema miséria, né? A extrema miséria no mundo em 1850, 1800 e pouco. Nós tínhamos 1 bilhão de pessoas morando no planeta Terra, e vocês vejam no gráfico que o vermelhinho, né, era um número de pessoas que viviam em extrema pobreza, né? Ou seja, quase 90%, né? 1 bilhão de pessoas vivendo com extrema pobreza e 164 milhões eram ricas, né? Ou seja, era muito difícil você alcançar a nobreza, era muito difícil você ter acesso à educação, a livros. Somente os muito ricos tinham acesso à água potável, à energia elétrica e todas essas coisas que hoje a maioria das pessoas no mundo tem. Né? Como você vai ver no gráfico, a gente foi evoluindo depois de 1820, que aconteceu uma coisa aqui que foi a Revolução Industrial, né, da Inglaterra, e todo esse movimento, que é você entregar em larga escala os produtos que eram só entregues antes à alta nobreza. E você começou a entregar isso para os servos, né, para as pessoas que eram mais pobres. Você começou a dar acesso a isso, produzindo isso em larga escala. Isso foi crescendo, olha. Então, hoje em dia, só para você ter uma ideia, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Esse dado aqui está até 2015, mas já alcançamos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E olha só como é interessante. Hoje em dia é o contrário, né? Nós temos mais pessoas, mas vivendo menos na extrema pobreza. Então você vê, o número de pessoas que vivem na extrema pobreza são 733 milhões. É muita gente ainda, óbvio. Mas quando você compara como era em 1820, como nós estamos agora, o percentual é muito menor. Ou seja, hoje você tem muito menos pessoas vivendo na extrema pobreza. E isso é um gráfico do Banco Mundial, gente. Ele pega todos os dados do mundo inteiro, de todos os países, e faz esse índice. Então isso é muito importante para você poder ver que hoje a gente vive com muito mais pessoas vivendo menos na extrema pobreza. Então esse gráfico, olha só como ele evolui, né? E aí, um outro gráfico interessante que eu quis trazer aqui para vocês é justamente do aumento populacional que nós tivemos. Então, olha quantos anos nós demoramos. 1.800 anos, olha, 1.800, vai vendo aqui, 200 milhões de pessoas no mundo, 200 e 300 milhões, 400 tal, até que a gente chega aqui, no ano de 1.800, ou seja, nós levamos 1.800 anos para alcançarmos 1 bilhão de pessoas no mundo. 1.800 anos, vocês têm noção do que é isso? E a gente levou muito menos tempo, ou seja, de 1800 para cá, que foi a Revolução Industrial para cá, olha só, a gente multiplicou por 8 esse número. Hoje nós somos em 8 bilhões, crescemos muito, diminuímos a pobreza, tudo isso por conta da liberdade econômica. É isso que a The Heritage Foundation defende. Então esses dados são dados que é para você entender. Eu aprendi isso, pessoal. Eu aprendi isso com a Renata Barreto. Eu fiz o curso dela, o Capitalismo e Socialismo. Eu não tinha a mínima ideia. Eu nunca tinha entrado no Banco Mundial. Eu nunca tinha entrado nos dados da Heritage Foundation. Eu nem sabia que existia isso. E quando você começa a analisar os dados aqui, os inúmeros dados
que tem aqui no site, você começa a entender como isso tudo, esses dados fazem sentido, entendem? Como que você associa o crescimento de PIB, a diminuição da extrema pobreza, o crescimento populacional, ou seja, depois de 1.800 anos, você levou 1.800 anos para ter 1 bilhão. Depois disso, você conseguiu multiplicar por 8. Por quê? Porque você deu acesso à comida, você deu acesso à água, à eletricidade, você deu acesso a várias coisas que essas pessoas não tinham antes por conta da larga escala em produção. Hoje a Amazon entrega quantas coisas pelo mundo inteiro, entende? Então, estou dando exemplo da Amazon, mas quantas outras empresas foram criadas entregando valor para as pessoas para que elas pudessem ter acesso à comida, à água, à energia, a celular, a entretenimento, a comunicação, a conhecimento. Antigamente só as pessoas muito ricas tinham bibliotecas dentro das suas próprias casas. Na própria União Soviética, os soviéticos queimaram muitos livros para tentar reescrever de alguma forma a história. E hoje em dia não, hoje você tem pessoas comuns, assim como eu, que está tentando te passar algum tipo de conhecimento, e isso democratizou. Né? Eu estou te dando acesso aqui a um conteúdo que é um conteúdo pago, né? Você vê esse conteúdo, como eu te falei, tá na mão de poucas pessoas, mas hoje em dia isso está se pulverizando. As pessoas estão se preocupando mais com economia, com política, com investimentos, com construção patrimonial, e eu queria dividir isso com você. Eu achei muito interessante, porque ele divide, aqui está nesse gráfico, por continentes, né? Eu achei muito legal. E você vê realmente que de 1800 para frente a gente aumentou muito o número de pessoas vivendo no mundo, né? Então achei muito interessante, queria dividir isso com vocês. Tem vários gráficos aqui que mostram o crescimento populacional, até você clica aqui, ó, e ele vai te mostrando o crescimento populacional. É muito legal, vários dados aqui do site do Banco Mundial, tá? Bom, pessoal, eu queria dividir mesmo esse indicador super importante da Heritage Foundation. Caso vocês queiram, entrem aqui no site da Heritage Foundation para vocês entenderem melhor como que funciona a liberdade econômica, por que o Brasil está posicionado lá embaixo, em 133. Então eu vou até voltar aqui para vocês para a gente achar. Ó, aqui são os primeiros, né? E aqui ele vai descendo, olha só, ele tem um total aqui de 177 países, né? E nós estamos na posição 133, né? Aqui Brasil. Só para vocês terem uma ideia, olha só quem está acima da gente, ó. Sri Lanka, Índia, a Ucrânia, Tunísia, Equador, Nigéria, Nicarágua, cara, Rússia, vários países estão acima da gente. Vários países estão acima. Quem está abaixo? Olha aqui, ó, Camarões, Angola, Argentina, Haiti, e aqui vai vindo. Vamos achar os últimos aqui, ó, Coreia do Norte, Venezuela e Cuba. Por que que esses 3 países estão lá embaixo quando fala de liberdade econômica? Por quê? Então é ponto para estudar, para entender, para procurar. Olha a China aqui, ó, 158. Então assim, por que esses países estão aqui embaixo? O que que eles têm em comum? E aí eu vou trazer alguns outros conteúdos aqui para vocês, obviamente, porque eu quero trazer esse tipo de conteúdo. É um conteúdo que eu consumo muito, eu leio muito sobre economia, sobre política, e como isso afeta os meus investimentos. Porque eu acordo todo dia cedo, pessoal, para construir patrimônio. E construir patrimônio é igual a estocar tempo, né? Ou seja, eu estou trabalhando agora para eu tentar, de alguma forma, no meu futuro, ter um pouco mais de tempo de qualidade para usufruir um pouco mais do meu patrimônio, viajando o mundo, conhecendo culturas, tempo de qualidade. Então, eu acho que todo mundo nunca parou para pensar isso, que todo mundo corre atrás do dinheiro, mas na verdade é construindo, de certa forma, uma caixinha de tempo que ela possa, no futuro próximo, viver um pouco mais tranquilo, viver um pouco com mais segurança, né? E você sabe que você vai ter essa segurança quando você constrói patrimônio. Construir patrimônio é entregar valor para o próximo, construir para a sociedade algo que ela vai se orgulhar e que ela vai usufruir disso, né? Então o próprio exemplo que eu te dei é o Instagram, né? Que, mais uma vez fazendo a deixa aqui, me segue lá no Instagram. E o Instagram é um exemplo de liberdade econômica total. As pessoas criam uma conta, conseguem conquistar clientes aqui e é gratuita a conta. Você não paga nada, não tem que pagar imposto para ninguém, não tem que precisar assinar nenhum documento, nada disso. Então isso para mim é a liberdade econômica na veia, quando você usa uma ferramenta como essa para atrair as pessoas.
Ok? Pessoal, não deixe de me seguir no Instagram, entre no meu grupo de estudos aqui do Telegram, entrem aqui no meu canal do YouTube, né, o Diego Branovich, e tem o canal de Shorts que eu criei recentemente, Diego Branovich Shorts, onde eu vou publicar aqui alguns vídeos curtos. E se quiser aprender um pouquinho sobre Bitcoin, criptomoedas, entre aqui para o meu curso, que o link que vai estar na descrição. Beleza? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado sobre esse conteúdo sobre liberdade econômica. E se você quiser comentar qualquer coisa aqui, comenta, porque me ajuda demais a engajar o vídeo e fazer eu crescer o meu canal, a chegar em 7 mil inscritos. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!